Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2017. Pessoal, essa semana eu recebi no meu e-mail, eu também havia recebido nos comentários do YouTube a mensagem do Zenivaldo em relação a escadas com patamares e degraus no formato em leque, né? Caso eu tenha que criar uma escada em U e colocar um degrau em leque, ele está tendo um pouco de dificuldade. Essa é uma dúvida muito comum para vários usuários do Revit, até mesmo nas novas versões que tem o elemento de escada por componente e o elemento de croquis, e isso acaba confundindo um pouco a criação. Bom pessoal, chega de lenga-lenga, chega de blá blá blá, vamos ao que interessa. Primeira coisa, eu tenho aqui um projeto já meio que em fase final, porém eu vou utilizar ele como referência devido aos níveis e aos elementos já configurados. Eu tenho aqui na minha elevação um pé esquerdo de exatamente 3 metros, tanto do piso inferior quanto para o superior, do superior para o telhado. Dessa maneira, o nosso comando de escada vai respeitar essa nossa altura, ok? Outra coisa importante também que a gente vai aprender nessa videoaula é a distinção entre os dois elementos, que seria componente e croquis ou esboço. Bom, vamos lá. Dentro aqui da aba Arquitetura, dentro do grupo Circulação, nas novas versões do Revit, o comando escada apresenta duas opções: escada por componente e escada por croquis. Eu vou começar pelo componente, pela ordem aqui de apresentação, e na sequência eu vou explicar o por croquis. Bom, uma vez que você habilita o comando de escada por componente, ele muda o menu Ribbon apresentando um elemento chamado modo componente plano e ferramenta. Esse grupo, pessoal, ele permite que eu escolha qual o tipo de escada, não necessariamente as dimensões da escada, mas se eu for criar uma escada reta, sem nenhum leque ou sem nenhum patamar, ele tem a primeira opção. Escadas em caracol, vamos dizer em espiral, eu tenho um módulo somente para o espiral. Escadas circulares que não fazem a volta à espira completa, ele como se fosse somente uma curva, uma escada em L e a escada em U, que esse é o nosso caso que nós vamos trabalhar. Uma vez que você habilita essa opção de formato de escada em U, você vai ter aqui o seu pré-moldado, ou seja, uma ferramenta já definida da sua escada. Eu vou dar um zoom, como eu não vou aplicar dentro da residência, essa parte é mais didática, você pode habilitar em qualquer referência. Vamos entender a barra de opção que ele apresenta. Dentro do linha de localização, é como se fosse a amarração da sua escada no projeto. O item chamado lance centro, percebam que o mouse está bem no meio do primeiro degrau. Se eu habilitar essa opção, ele vai me trazer suporte externo, ele vai colocar como se fosse no corrimão da parte externa. Se eu habilitar o item lance esquerdo, ele vai deixar na parte esquerda do primeiro degrau e assim sucessivamente, ao centro como estava, ao ponto direito ou ao suporte externo da direita, que ele vai rebater no meu elemento do corrimão da direita. Isso vai depender de cada projeto. Nesse caso, eu vou definir na sequência a altura de base relativa. Se eu quero uma escada que comece exatamente no patamar 0 ou em relação ao meu nível 0, eu não altero esse valor. Se você quiser criar um offset ou uma escada acima desse seu elemento, caso você tenha um patamar antes desse degrau que não está no seu nível, você pode dar um offset da escada. Largura real, esse é um pequeno ponto que tem uma limitação nesse tipo de componente, porque nem todas as dimensões ele vai permitir a criação. Então percebam ali que ele está marcando 1 metro. Se eu alterar esse valor aqui, para 0,80, ele vai deixar a escada um pouco mais estreita, ele vai corrigir automaticamente todos os degraus em leque, até mesmo no formato de U, porém se eu aumentar esse valor para 2 metros, ele vai me trazer uma mensagem dizendo que não é possível criar esse tipo de escada, devido ao comprimento. O relacionamento entre o valor atual de largura real do degrau e o comprimento de degrau não suporta a criação de degrau em leque. Então você vai cancelar e ele vai voltar na última opção que estava preenchida, ok? Segmento de conexão automática, ele já vai fazer para você automaticamente todos os itens e conexões
para a sua escada. Espelhar a visualização, ele rebate essa sua vista. Não é o nosso caso aqui agora. Bom, no campo de propriedades de qualquer elemento, nós vamos encontrar aqui a nossa barra de opção, ou seja, a nossa caixa de seleção. O Revit vai trazer normalmente o primeiro elemento chamado espelho máximo 190 e o segundo a 250 milímetros, que seria a nossa pisada e o nosso espelho. Caso você queira alterar, basta habilitar editar tipo e aí você vai configurar todas as suas dimensões, tanto para suporte, tanto para espelho. Eu já fiz uma aula em relação à configuração desses componentes. Então, para quem quiser acompanhar todo esse processo de configuração, acesse a descrição desse vídeo para verificar como que se cria uma padronização de escada e também no izinho que está aparecendo aí na parte superior direita do vídeo, ok? Eu vou permanecer com os padrões do Revit e nesse caso eu não vou alterar nem em relação a 90-50 e vou deixar conforme 190 a 250. Vou confirmar com OK. Quando eu clico e habilito essa escada no meu projeto, ele automaticamente a define como um componente. Posso mudar as dimensões, até mesmo os leques? Sim. Quando você clica bem no meio da escada, ele vai trazer algumas setas de dimensionamento e alguns pontos de controle. Vamos entender como que funciona aqui. Em relação à altura, ele já definiu o item de chegada do primeiro piso ao segundo piso, devido ao nível de referência de trabalho. Se eu clicar nessas cotas, ele vai ajustar o meu projeto. Então, ponto 80, ele deixa a escada um pouco menor. Porém, ele já fala que tem um lance que ficou diferente. Ele não pôde ajustar o lance devido à dimensão. Se eu tentar mudar o comprimento, ele não vai deixar porque é uma dimensão travada. Porém, essas setas que ficam tanto na parte traseira, também aqui na parte lateral e central, permite que eu ajuste essa minha escada, deixando ela maior ou menor, ok? Bom, uma coisa interessante dessa escada é que você pode escolher quantos degraus vão ficar em leque ou não. Uma vez que eu clico em cima dessa escada, eu venho aqui na minha barra de opções e aqui eu tenho pisos paralelos no início. Reparem que eu tenho somente 2 degraus que estão 100% paralelo à minha montagem. Se eu colocar 3 degraus, pode acontecer dele não permitir o ajuste devido ao dimensional das demais. Então ele cria uma mensagem de erro e não permite. Eu vou tentar corrigir com uma dimensão menor, ou seja, vou colocar aqui ponto 80 e eu vou pedir para ele tentar ajustar pelo menos o terceiro degrau aqui da minha estrutura. E caso a dimensão permita, ele ajusta. Então esse tipo de componente, esse tipo de escada, ele é um pouco truncado, ele é um pouco amarrado, você não consegue editar as dimensões tão facilmente. Uma opinião particular que é o seguinte: eu prefiro trabalhar com escadas nesse tipo de formato pelo processo de esboço. E vocês já vão entender o porquê. Eu vou finalizar essa escada, eu vou clicar aqui em cima em concluir modo de edição. E eu vou arrastar aqui um pouco para a esquerda da tela para construir o segundo tipo de escada. Comando finalizado, vamos repetir o processo, só que dessa vez pelo comando de escada por croquis. Bom, nessa videoaula eu vou direto ao assunto numa escada de formato U. Eu vou criar outros vídeos explicando outros formatos de escada. Eu até criei alguns vídeos sobre escadarias, mas eu quero criar algo um pouco mais dedicado a formatos específicos. Então eu vou habilitar o comando escada por croquis. Diferente do elemento de componente, ele não traz formatos pré-definidos. No item modo desenhar e plano de trabalho, ele tem 3 comandos aqui distintos, que seria executar, limite e espelho. O único elemento que permite a troca do formato é o desenhar, que tem aqui uma linha e um arco. Se a minha escada for reta, eu vou desenhar como linha. Se for uma escada espiral ou que tem ali um centro, uma rotação, eu vou habilitar essa minha segunda opção de arco, ok? Bom, no campo de propriedades, novamente, o Revit ele vai trazer para a gente a opção de espelho máximo 190 e 250. Não vou entrar no aspecto das propriedades, já fiz uma videoaula sobre esse componente, sobre essa edição. Então, novamente, quem quiser acompanhar a edição de escada, clique na descrição desse vídeo. O princípio básico para construir uma escada por croquis ou desenho é começar pelo comando executar. Eu vou dar o primeiro clique aonde essa escada vai iniciar. E reparem que logo abaixo da minha escada, ele demonstra
quantos degraus foram criados e quantos degraus faltam para a criação. Isso me dá muita liberdade para edições posteriores. Por quê? Eu não preciso concluir a escada em uma única tacada. Eu vou colocar 4 degraus, faltando 12 e dar um clique. Ele cria um segmento de escada. Esse segmento de escada vai ter pontos de referência. E é bom a gente começar a entender como que ele vai trabalhar. Se eu passar o mouse no meio da escada e subindo devagarzinho aqui a minha estrutura, ele vai encontrar um ponto central, tanto do meio do patamar quanto do meio da minha estrutura de saída. Se eu for para a esquerda, ele vai encontrar o cruzamento exato dessas referências. E se eu clicar para o lado da esquerda, a mesma situação. Então, se eu quero continuar a escada, não preciso clicar no ponto inicial dela. Se eu for virar o patamar, eu vou clicar na intersecção de 2 componentes. Olha só que interessante. Do lado direito, na intersecção do meio do patamar junto com a lateral direita, dou um clique, ele vira a minha estrutura. Aqui eu não vou colocar mais do que 2 degraus. Eu vou fazer uma volta, ok? Ele cria esse patamar automaticamente. Reparem que ele já faz até a curva e faz o direcionamento da minha escada. Você pode repetir isso várias e várias vezes. Se eu clicasse no meio aquela hora, ó, no ponto, ele ia começar a escada no meio do patamar. E isso iria gerar uma interferência, ok? Bom, eu vou apertar a tecla ESC, ele cancelou o último item e eu vou continuar aqui. Porém, eu posso puxar para baixo, mas eu não vou concluir a minha escada. Eu vou deixar faltando 3 degraus. Então, para essa escada ser concluída, são necessários 16 degraus. Eu vou fazer 13 quando eu clico. Mesmo que eu não finalize a escada, ele não vai gerar nenhum erro. O software, quando eu tento habilitar aqui o concluir, ele vai me dar um alerta. Olha, está faltando algum componente. É recomendável que você edite. Então vamos entender agora a lógica de trabalho por croquis. Eu tenho 3 cores de linha. A primeira cor é a linha verde, chamada limite. Vai criar então a parte externa da escada. Eu tenho as linhas no tom de azul, que são chamados o caminho ou percurso da escada. Nesse caso, seria o comando executar. A escada sem essa linha de percurso não é construída. Você pode até apertar a tecla ESC, clicar nessa linha azul de caminho e deletar. Ele não vai conseguir encontrar a sua escada posteriormente, ok? E o último elemento são as linhas no tom de preto, que são as representações dos espelhos, propriamente dito o degrau. Então reparem que essas 3 linhas estão distintas aqui no meu grupo desenhar. Linha verde é o limite, é esse meu comando aqui do meio. Linha azul é o item executar, que é o percurso dessa escada. E a linha preta é o item de espelho. Então, a partir de agora, o que eu quero desenhar é limite, é espelho ou é o item de executar? Eu quero criar mais 3 espelhos ou 3 degraus. Habilito o comando espelho e as ferramentas de desenho são habilitadas, tanto quanto linha, retângulo, arco, polígono, enfim. Bom, se eu quero criar um patamar com um leque, eu clico no ponto inicial desse meu degrau e no ponto final, desde que ele faça a intersecção aqui com o meu limite. O cálculo é reestruturado, ele informa foram criados 14 degraus e ainda faltam 2. Então eu tenho que criar mais 2 degraus para essa minha estrutura. Bom, se eu quero criar um leque, porém é um leque subdividido, ao invés de ser 45 e 45 graus, vai ser um elemento de 30 e 30 graus. Desenho a primeira linha. Ele já diminui o meu cálculo, 15 criados, faltando 1. Repito o processo e aí você vai ajustando o ângulo e o formato da escada sempre que necessário. Uma vez que o seu cálculo chega no zero, você pode concluir a sua estrutura, que a sua escada vai estar pronta. Professor, desenhei errado um patamar ou uma linha. Posso clicar no componente e deletar? Pode. O seu cálculo volta ativa novamente e você pode redesenhar ou retrabalhar esse seu degrau, ok? Como eu falei, com o módulo de esboço é muito mais livre e muito mais prático trabalhar com elementos em leque. Comparando os dois formatos aqui de escada, a gente tem uma diferença muito gritante. Nesse meu elemento, somente o patamar ficou em leque.
No caso do componente, quase todos os elementos da escada ficaram em leque, ele meio que compensou a rotação. Pessoal, só tomem cuidado, isso é uma dica técnica, pois em alguns casos o corpo de bombeiro não aceita escadas com patamares em leque. Devido à saída de incêndio que tem escadas, isso pode dificultar a circulação. Então fiquem atentos à relação das normas técnicas do corpo de bombeiro, ok? Uma vez o comando então concluído, eu vou clicar em finalizar e ele vai gerar essa minha escada com o patamar em leque. Bom, eu espero que eu tenha ajudado aí todo mundo. Zenivaldo, eu não sei qual das duas ficou mais fácil para o seu projeto, mas pelo que eu entendi na dúvida seria a criação de um patamar em leque. Creio que o segundo módulo de croquis e esboço vai ajudar em muito, dando a liberdade para ajustar os degraus retos posteriormente. Se você achar interessante que o componente é mais rápido e mais prático, sem problema nenhum. Caso vocês visualizem no 3D, essas duas escadas têm o mesmo padrão, têm a mesma tipologia de corrimão e o que modifica mesmo é a estrutura de criação, ok? Tem desvantagem para uma escada feita pelo componente e uma escada feita pelo croquis? Sim. A mais visível desses itens é o componente de anotação. Caso você queira colocar os números dos degraus em um componente, basta você vir na aba Anotar, Identificador, eu tenho aqui o elemento piso de escada número do espelho. Quando eu clico e seleciono a minha escada por componente, ele executa. Porém, quando eu faço isso num elemento que foi feito por esboço e croquis, ele não consegue habilitar. Beleza? Então é um pequeno detalhe, é um pequeno ajuste que você vai ter que fazer posteriormente, se for necessário o preenchimento de cada degrau ou a sua numeração. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Zenivaldo, eu peço desculpa pelo tempo de não ter conseguido ler a sua mensagem e responder ela a tempo, mas eu creio que com essa videoaula você vai tirar bastante dúvida e conseguir habilitar a sua escada. Bom, para o pessoal que está acompanhando pela primeira vez o nosso canal do YouTube, se inscrevam para que vocês possam receber as notificações e acompanhar em primeira mão sempre que tiver uma matéria nova e um vídeo novo para vocês. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhem esses vídeos, pessoal, para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Autodesk Revit gratuitamente. Eu conto com a ajuda de vocês e é isso aí. Quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e